Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio de 15 minutos com a Bíblia. E no episódio passado nós vimos que quando chegou no auge da sua popularidade, o próprio Cristo deu um duro golpe na sua popularidade. E tentando fazer com que as pessoas compreendessem o seu papel como Messias, ele mesmo entrega para as pessoas quem ele é e como deveria acontecer a sua relação com ele. A partir disso, as pessoas escandalizadas com a oferta de Jesus de oferecer seu corpo, ele perde então a popularidade e os líderes judeus começam a fazer grande oposição ao seu ministério. Então, nesse período de perda da popularidade, Jesus ainda vai permanecer por mais ou menos 6 meses na região da Galileia, lá no norte. É nesse período de tempo que algumas coisas vão acontecer. Então, esse período de tempo ele é marcado por longas caminhadas de Jesus pela Galileia, pela região da Pérea, que também é conhecido como além do Jordão. Talvez você vai ter uma versão da Bíblia que vai dizer que Jesus estava além do Jordão. Além do Jordão é a Pérea ou Decápolis. É um local onde havia 10 cidades de colonização grega, que era chamada então de Decápolis, 10 cidades. E então Jesus vai fazer esses grandes períodos de caminhada, aonde ele vai sofrer muita opressão no seu ministério, porque já que ele perdeu o grande apoio das massas, os líderes judeus agora então vão fazer momentos de enfrentamento com Cristo. Eles vão lá tentar instigar Jesus, eles vão fazer perguntas capciosas para Jesus. É nesse momento que Jesus vai ter o grande enfrentamento dele com os líderes da lei, os mestres, os fariseus, os saduceus e tudo mais. Então, nesse período de tempo, Jesus, inclusive, condena a própria cidade que ele havia escolhido como base, Cafarnaum, por não ter crido no seu ministério. E Jesus disse que seria mais brando o julgamento de Sodoma e Gomorra do que de Cafarnaum, a cidade que não reconheceu quem ele era. A partir disso, então, você vai ler Marcos 8, capítulo 10 a 13, os fariseus vão começar a fazer muitas perguntas a Jesus a fim de desmoralizá-lo diante das pessoas e desmoralizar o próprio ministério de Jesus. Então, eles vão acusar que Jesus quebra as suas tradições quando ele cura no sábado, quando ele não respeita a lei, quando os seus discípulos não lavam as mãos, quando, a todo momento eles estão acusando Jesus de ser um falso mestre. E mesmo diante das curas que Jesus teve no seu ministério, ainda assim, ele vai passar por forte oposição. Mesmo depois de ter alimentado todas as pessoas. Jesus também vai para um território visitar secretamente algumas pessoas. E nós vamos ter algumas pessoas agora, nesse período em que Jesus está sendo menosprezado pelos judeus, alguns momentos de refrigério para Cristo. Entre eles é quando uma mulher sírio-fenícia pede para que Jesus cure, e Jesus diz, olha, a salvação vem para os judeus, eu não posso te ceder isso. Mas ela, reconhecendo por fé o ministério de Jesus, dizendo assim, mas até os cãezinhos recebem migalhas da mesa dos seus donos. E aí Jesus diz, nem em Israel vi tanta fé. Por que Jesus está dizendo isso? Porque as pessoas que não pertencem ao povo de Israel estão reconhecendo Jesus como Messias enviado. E Israel, que é o povo para o qual Cristo veio, não está reconhecendo Jesus como Messias enviado. Então, por esse problema, é que Jesus agora vai começar a ir pela Pérea e Galileia, oferecendo o reino de Deus a quem não é judeu. Falta 6 meses para a crucificação de Cristo. Ele vai ter nesse momento de perda da popularidade, nesses 6 meses antes da crucificação, um momento específico de refrigério, que é quando Jesus está com os seus discípulos, ele pega Pedro, Tiago e João e vai até o monte. E lá nesse monte aparecem 2 figuras do Antigo Testamento, Moisés e Elias. E Cristo então agora se transfigura na sua forma celestial. E a partir desse momento, os 3 observam e veem que Jesus está transfigurado, com Moisés ao seu lado e com Elias do outro lado. É interessante que Pedro oferece até a oportunidade de fazer uma barraca, um
tabernáculo, para que Cristo, Moisés e Elias possam habitar, 3, né, cada um na sua tenda. E Pedro não entendeu o que realmente significa a transfiguração. Significa que o ministério de Cristo é a continuação do que começou com Moisés, continuou com Elias e agora tudo converge para Cristo. Porque Moisés é o homem que representa a lei. Foi por meio de Moisés que vieram do monte os 10 mandamentos, foi por meio de Moisés que foram escritos os livros da lei. Elias é tão somente um dos maiores profetas que Israel já teve. Então aqui nós temos o representante da lei e o representante dos profetas. E ambos agora convergem para o ministério de Cristo. Com a transfiguração, Cristo está demonstrando que Ele é o cumprimento do que Deus iniciou. Cristo é o cumprimento final e pleno do que Deus queria com Israel e do que Deus quer conosco na igreja. Então, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Então, esse é o motivo da transfiguração. Ao descer dessa transfiguração, Jesus está conversando com os seus discípulos e ele vai fazer uma pergunta para os seus discípulos. E a pergunta que Jesus faz é a pergunta que você e eu precisamos responder também. Porque Jesus pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E aí eles começam, não, alguns dizem que tu é o Elias reencarnado, alguns dizem que tu é um Moisés, alguns dizem que tu é um João Batista, alguns dizem que tu é um dos profetas. E aí Jesus faz a pergunta mais importante. E essa pergunta não é só feita aos seus discípulos. Essa pergunta é feita a mim e a você também. Jesus pergunta a eles: e quem vocês dizem que eu sou? A resposta que nós dermos a essa pergunta define a nossa eternidade. E aí Pedro então dá a resposta correta. Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí então é nesse momento que Jesus fala para Pedro: e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Só que o nome de Pedro é pedra. Então Jesus fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E algumas pessoas, equivocadamente, dizem que Cristo estabeleceu a igreja sobre Pedro. Mas, gente, vamos parar um pouquinho e pensar. A igreja não pode ser estabelecida em cima de nenhum homem. A igreja de Cristo ela só pode ser estabelecida sobre Cristo. Então, na verdade, Jesus não está dizendo que Pedro seria a pedra fundamental da igreja. Jesus está dizendo que a convicção que Pedro tem de que Cristo é o Messias enviado por Deus, o Filho de Deus vivo, essa convicção é a pedra sobre a qual a igreja está estabelecida. A igreja não pode ser chamada de igreja de Cristo se ela está estabelecida sobre homens. Por quê? Porque Pedro não morreu na cruz pela igreja, assim como nenhum dos outros discípulos, nenhum dos outros apóstolos. Somente Cristo. E o próprio Pedro, que entendeu isso, se nós lermos a carta de Pedro, no capítulo 2, ele mesmo vai falar: e todos nós que confiamos em Cristo, a pedra angular, ou seja, a única pedra que a igreja está angulada é Cristo, alicerçada é Cristo, somos pedras vivas colocadas sobre um edifício espiritual. Se você tiver um tempo, leia a carta de Pedro e veja o que ele mesmo falou. Então o próprio Pedro diz: não sou eu, somos todos nós, alicerçados em Cristo, que formamos a igreja. Então, a partir desse momento, Jesus diz que não foi carne e sangue que revelaram para Pedro essa verdade e que a igreja estaria estabelecida sobre essa verdade. Então agora Jesus vai começar uma descida, geograficamente falando, do norte para o sul. Falta 6 meses para que Jesus morra crucificado. E ele vai então agora iniciar a sua caminhada da Galileia para a Judeia e nunca mais, terrenamente falando, Jesus voltará. Porque agora Jesus está em uma descida em direção ao Gólgota, uma descida em direção à cruz. Então, a partir desse momento agora, depois da confissão de Pedro,
depois da transfiguração, com a popularidade do seu ministério bastante diminuída, porque as pessoas não reconheciam Cristo como deveriam reconhecer, ele agora está caminhando na direção da morte para salvar todos esses. Jesus vai continuar recebendo muita oposição no seu ministério, porque os líderes judeus agora estão famintos para eliminar Jesus. Estão planejando como é que eles vão eliminar Jesus. Estão fazendo estratégias para saber como é que eles vão eliminar Jesus. Mas para isso, antes eles precisam definitivamente acabar moralmente com Cristo. Então, todo o esforço dos fariseus e mestres da lei é desmoralizar Cristo nesse momento. E os únicos que nesse momento estão com Cristo são os seus 12 discípulos e um grupo um pouco maior de pessoas. De todas aquelas multidões que seguiam Cristo, de todas aquelas pessoas que viram milagres, de todas aquelas pessoas que viram ressurreição, de todas aquelas pessoas que viram paralíticos caminharem, de todas aquelas pessoas que viram pessoas que tinham mão atrofiada curada, de todas aquelas pessoas que viram leprosos serem curados, de todas aquelas pessoas que foram na direção de Cristo, de todas aquelas pessoas que disseram, puxa, o ensino dele é baseado em autoridade. Nossa, como Cristo ensina com autoridade. Sobraram alguns poucos. E não é muito diferente na nossa igreja hoje. Não há uma grande fila na porta da igreja como há em qualquer outro lugar hoje. Às vezes a fila do banco é maior, às vezes a fila de outros lugares é maior que a fila da igreja. Por quê? Porque nós continuamos oferecendo Cristo crucificado para perdão pleno dos nossos pecados. Esse mesmo Cristo, que agora, mesmo depois de ter sido desprezado, está caminhando em direção à cruz, porque sabe que a única forma que todos nós seres humanos temos de termos um relacionamento com Deus é esse mesmo Cristo que é oferecido hoje em todas as igrejas. O grande problema é que nós não somos muito diferentes dos judeus, dos galileus da época de Jesus. Nós ainda não entendemos toda a necessidade da nossa alma, nós não entendemos a gravidade da nossa situação com o pecado e, na verdade, muitos de nós, quando nos aproximamos de Jesus, estamos mais preocupados em que Jesus resolva os nossos problemas materiais do que realmente a nossa condição espiritual. Então é por esse motivo que esse Cristo ainda está caminhando na cruz. Porque ele sabe que não há outro jeito e não há outra maneira. Então nós, igreja, nós somos os herdeiros desse ministério, da cruz. E na próxima semana nós vamos ver então a última semana de Jesus. Essa última semana de Jesus ela é muito bem detalhada em todos os evangelhos. E nós vamos olhar dia a dia o que aconteceu nessa última semana de ministério de Cristo, onde ele chega no domingo de Ramos, onde ele é exaltado por todos e termina no domingo da ressurreição. Então não perca o próximo episódio de 15 Minutos com a Bíblia.